No canal do YouTube, nosso propósito é despertar o nível de entendimento, o nível de conhecimento, para que você que seja ligado ao agronegócio, por qualquer área do agronegócio, vai entender que o canal do YouTube do Eu na Bolsa com você tem um propósito de te ajudar a escalar o nível de conhecimento. A gente tem trazido muito o tema em relação a comportamento de preço. E esse comportamento de preço, quando a gente fala de bolsa, né, de certa forma, uma parcela das pessoas que chegam aqui, né, e de repente pode ser esse o teu caso aí, né, que chegam aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa, com você falam, né, olham e falam, Emerson, eu já vejo uma dificuldade de entender como que é essa relação de negócio que acontece no preço do milho, no preço da arroba do boi, aí dentro, aí no mercado de bolsa, né? E qual é a relação disso com o mercado físico? Como é que eu consigo entender esta condição? E aqui, né, como a gente tem construído essa relação há muito tempo, né? E eu falo há muito tempo porque eu estou no mercado desde 94, 1994, foi o ano do Romário e do Bebeto, né, na Copa. Foi quando eu comecei a trabalhar nesse mercado. Confesso para vocês que no início eu não sabia nada também, assim como de repente você que está chegando agora aqui fala, mas pô, cara, eu também um dia você não sabia nada. Quando eu cheguei não sabia nada, né? E aí a gente vai observando, né, que lá atrás ainda a gente imaginava também que existia uma distância, porque vivia dessa distância e também pensava, né, falava, meu, daqui 10, 15, 20 anos vai ter muito mais pessoas operando, né, na bolsa. Na verdade, na época era na bolsa. Por quê? Antigamente, né, na minha época, né, 94, 95 até meados de 99 para frente ali, quando foi que encerrou o pregão Viva Voz, a gente tinha lá embaixo, né? Primeiro que a gente tinha duas bolsas, né? A gente tinha a Bovespa e tinha a BMF. Bovespa é onde negociava o mercado de ações, mercado de opções sobre ações, né? E na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuros e os índices financeiros, né? O índice daquela época financeiro que tinha negócio mais expressivo era o índice futuro, pouca coisa do dólar, né? DI também, que é o contrato de juro futuro, também pouca coisa. Sempre existiu, sempre teve negócio, mas assim, ao acesso da maioria, né? Ao acesso da maioria era um pouco mais, a liquidez era mais restrita, ou seja, a condição era acessível, poderia ser acessado, mas o interesse ou a circunstância do momento por suas condições não eram usadas, né? Não era qualquer pessoa física que operava DI, por exemplo, não era qualquer pessoa física que olhava para o mercado de dólar, não era qualquer pessoa, né, que não tinha relação com o agro, olhava para o mercado de bolsa de mercadorias e futuros, olhava para essa condição. Outra situação que afastava um pouco essa condição, no meu ponto de vista, penso eu que seria isso, mas vejo que não é também, porque você vai entender porque eu falo isso. Porque antigamente, quando você olhava, né, que você tinha acesso à informação que era pela televisão, geralmente, né, geralmente pelo jornal, pelos jornais aí, que informavam, né, cotação, principalmente passava muito mais na televisão Bovespa do que a BMF, mas vez ou outra, né, você quando tinha uma reportagem, né, você olhava, né, para aquele ambiente de negociação, todo mundo lá, o cara com o telefone numa roda, né, gritando e falando, cantando o preço daquela roda, né, e a gente também nessa época era um interlocutor, né, era um intermediador daquele acontecimento do pregão para as pessoas que tinham interesse em negociar ou o mercado de ações ou o mercado de commodities, né? Na época milho, pouca coisa o milho, né? Muito mais o mercado de boi, o mercado de café, né? Então o mercado de índice futuro, que eram os mercados que tinham mais liquidez. Então nessa época, em 98 mais ou menos, 98 aí, foi em 98 que eu
foquei 100% no mercado agro mesmo, né? De 96 a 98 ainda eu fiz, né? 94, 96 demorou esse período para que eu viesse para a mesa de operações. 96, 98 eu operei Bovespa, pela uma corretora local em Curitiba, e foi aí onde começou a minha carreira profissional. E em 98, né, 98, 99, 2000, 2001, a gente sempre trabalhou BMF, e depois já logo no ano de 2000, 2001 já fomos para a carreira solo. O que é carreira solo, Anderson? Abrimos, né, uma frente de prestação de serviço chamado assessor de investimento, e começamos a assessorar produtores, pecuaristas diretamente, né, pegando eles pela mão e levando para o ambiente de bolsa, né? E e como era feito isso, né? Primeiro de tudo, a gente não tinha essa possibilidade, né, de estar conversando aqui como eu estou conversando com você agora, né? Porque o que eu vou falar para você era o que eu falava, né, para o produtor ou para o pecuarista, mas eu tinha que sair, eu tinha que me deslocar, né, de Curitiba para a região dos Campos Gerais, eu tinha que sair de Curitiba para o Mato Grosso, eu tinha que sair de Curitiba para o norte do Paraná, tanto que hoje estou no norte do Paraná, aqui já tem um tempo, né, justamente pela circunstância do trabalho. E aí a gente ia, né, presencialmente lá na cooperativa ou lá no produtor, né, chegava, cumprimentava, conversava, entendia o produtor e explicava o que de fato é com relação àquilo que ele tem no mercado físico, porque querendo ou não, né, a única coisa que não mudou nesse período para cá, mas evoluiu, é a forma de produção, o nível de expansão de produção, isso aí aconteceu. E vem colocando o Brasil em destaque, né, no setor de carne, no setor de produtividade, soja, milho. O Brasil vem, né, trigo, não muito no trigo, mas etanol também não muito, mas o Brasil vem, né, é pujante. A gente sabe que quem carrega o Brasil economicamente falando, em relação ao valor bruto de produção, em relação à contribuição direta na economia, é o agronegócio, né? O que acabou mudando na verdade, né? É assim, olhando para o lado do produtor, né, no mercado físico, o produtor sempre foi muito dedicado na questão produtiva. E aí a gente usa o termo, o produtor sabe muito da porteira para dentro, porque é o que ele domina, né? Quando ele sai da porteira para fora, ele sai para comercializar. E ele sai para comercializar o produto dele, na maioria das vezes. Só que, e muitas vezes também, ele sai para comprar produto, comprar insumo, mas não deixa de ser um comércio, né? E nesse momento que ele sai para comprar o produto dele, ele sai com o dinheiro na mão ou ele sai com o produto dele na mão para trocar por insumo. Isso sempre aconteceu e continua acontecendo no mercado físico. Então, quando você olha para o mercado físico, a relação comercial não tem muito, Emerson, mas não tem o que fazer mesmo na relação comercial do mercado físico entre o produtor, né, o fornecedor de insumo e o comprador da mercadoria. Mas tem, porque o que acontece? E aí eu vou fazer aqui um parêntese para você. No mercado físico, você sabe melhor que eu, você que é pecuarista, você que é produtor, você sabe. Você vai fazer o teu processo de decisão produtiva. Vou produzir milho, vou produzir soja, vou produzir rodada de boi. Você sabe o que você vai fazer, ponto. Você já sabe o que você vai fazer. Você vai arrendar, se você vai fazer pastagem, vai fazer confinamento, vai fazer boitel. Enfim, você sabe o que você vai fazer. Você sabe que essa decisão solicita que você ponha grana, você tem que pôr investimento, você tem que pôr dinheiro, você vai pôr dinheiro. Ou seja, imagina a seguinte situação: quando você está colocando dinheiro em alguma coisa, é porque você está, basicamente você está adquirindo. Imagina você comprando semente, está adquirindo. Imagina você comprando um bezerro, você está adquirindo, porque isso vai passar por um processo produtivo, vai passar por um processo de transformação. Isso continua acontecendo desde muito tempo atrás até o ano de 2023, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Esse processo é desta maneira, beleza? Emerson, no meio desse processo eu otimizo a compra dos meus insumos para que eu tenha uma condição mais competitiva em relação à formação do meu preço de custo. Maravilha! Isso é eficiência. Eficiência é produtiva, eficiência de atuação profissional, você como pecuarista ou você como produtor. Então você está entendendo onde que está a relação
dos fatos, né? Então veja só, você no mercado físico, dentro desse processo inicial, coloca dinheiro, compra alguma coisa, porque lá no final do processo produtivo você vai vender, você vai comprar um produto inicial, um insumo e tal, vai transformar dentro de um período produtivo e lá na frente você vai trocar ele por um preço, você vai ter que vender. Pode esperar, mas o final do ciclo é você atuar na ponta de venda. Isso é normal, isso eu não tenho nem o que pôr, nem o que tirar, beleza? Agora imagine a seguinte situação, falando do ambiente de bolsa, que antigamente era, olha para mim como é que tá, o cara ligava, né, ou ia até a corretora, tinha uma tela de cotação, que é o que você tem hoje pelo acesso da internet na tua plataforma de home broker. Então o que eu quero dizer para você? O teu processo de relação com o mercado está muito mais fácil. Agora o teu processo de bloqueio mental, de aceitação, de que hoje está mais próximo, ainda te limita pela seguinte situação: tudo que é muito restrito gera de certa forma lenda, gera conversa, gera interrogação, tem um termo aqui que eu ia falar, gera história, né? Que, por exemplo, na bolsa, uma das lendas, uma das histórias, na verdade é assim, não é, Emerson, mas não era antigamente, isso não era lenda, isso era um fato real. Precisa ter muito dinheiro para operar na bolsa, precisa ter muita grana para operar milho, para operar boi. Não é questão que precisa de muito dinheiro, esse era o primeiro ponto. Precisa ter muito para operar na bolsa. Na verdade, o que acontece quando a gente pega o mercado agro, pegar um produtor de milho ou um pecuarista, todo o processo produtivo dele inicial, sim, requer muito dinheiro. E quando ele olha para esse dinheiro envolvido no mercado físico e olha que tem uma condição de entender uma negociação a um ativo futuro relacionado ao milho, relacionado ao boi no mercado físico, a proporção de dinheiro é, de certa forma, na bolsa alta, é grande, né? Porque precisa ter muito dinheiro para operar milho e boi na bolsa? Não, você não precisa ter muito dinheiro, mas você tem que entender que você está operando um preço de uma relação, de um ativo, de uma commodity que vale muito lá no mercado físico, principalmente pela quantidade. Emerson, vale muito, mas com essa queda do preço do milho, com essa queda do preço do boi, eu não estou falando da oscilação do preço, eu estou te falando no valor bruto da produção. Entendeu? Em relação à área, em relação ao teu processo de investimento, vale uma grana, porque você tem teu esforço, você tem teu maquinário, você tem todo. Isso que eu quero que fique muito claro para você, que você aqui, esse processo não muda e ele é tão doloroso. E agora aqui, para o outro lado, que é o ambiente da bolsa, existe hoje a facilidade de acesso. O que bloqueia hoje a facilidade de acesso em relação ao período lá de trás? Porque lá atrás o cara, quando tinha interesse em participar do investimento em bolsa, a primeira coisa que ele fazia, ele quebrava o padrão da inércia. Cara, eu preciso saber disso. E não tinha Google, não tinha, o cara ia atrás da informação, ou chamava, falava, cara, você sai aí de Curitiba e vem aqui me explicar o que é operar em bolsa, porque o cara estava precisando dessa informação. O cara queria ir para um outro patamar a nível de buscar a informação. Então hoje muito importante, né, para você que tem acesso à informação, qual é a diferença disso hoje? Porque antigamente, como era escassa a informação, né, de certa forma, a história, né, ou a lenda disso aí falava, isso é um pouco limitado em relação a que as pessoas tenham acesso. Por quê? Porque era o próprio tamanho do mercado, o próprio interesse das pessoas era mais reduzido. E olha só, conforme vai aumentando a facilidade de acesso, né, vai diminuindo a busca pela informação concreta e continua se alimentando a história, a lenda, né? O conto da carochinha, precisa disso, bolsa é arriscado. Por que bolsa é arriscado na cabeça das pessoas? Porque bolsa é um sistema
líquido, é um sistema que se você comprar e o preço subir e você vender, realizar o ganho, você recebe. Se você comprar a um determinado preço, aquele ativo cair de preço e você vender, você vai perder. Isso acontece com qualquer mercado. Só que a bolsa, ela é regrada, né? Tem negócio que você de repente compra e, quantas vezes, né? Algumas pessoas já passaram por essa situação, comprar um determinado insumo e falar, cara, eu pensei que ia ter dinheiro por causa disso e não tenho grana, né? Vou ficar te devendo ou vou ter que rolar. Aqui existe uma negociação mais, no mercado físico existe uma negociação mais maleável, mais flexível. Na bolsa é como diz o Arnaldo, a regra é clara. Você comprou, pagou, o preço subiu, você vendeu a um preço mais alto, você vai receber aquela diferença, acabou. Você comprou por 10, o preço caiu para 8 e você precisa do dinheiro, você vai ter que vender por 8. É isso que os participantes que não conhecem essa natureza, que não tem o que mudar. Não tem o que mudar. Então, para as pessoas que não conhecem, que só ouvem falar, que só apontam, mas não pontuam, né? Só apontam. Mas é isso, mas é aquilo. Mas fala, mas você já fez? Você já estudou? Você já buscou? Não, então porque não pode. Então, aqui eu estou justamente trazendo levantando nessa direção essa condição, para mostrar para você, né, o caminho a ser percorrido. Então, o primeiro de tudo é saber que hoje o acesso, né, à informação é muito válido. Aqui o canal do YouTube do Eu na Bolsa com você está aqui para te ajudar, né? Está aqui para te colocar em outro patamar. Agora, vale entender também que um excesso de informação vai te dar uma obesidade, de informação, você não vai aproveitar para nada. Você vai começar a ficar, esse excesso vai acabar te fazendo mal, vai acabar te prejudicando, né? Então, a gente nesse processo de mudança vê que a facilidade, né, ao acesso, mesmo assim, a facilidade é o acesso mais, como que eu posso colocar para você? A acessibilidade hoje, que é mais fácil, né, limita o interesse real, tá? Tem limitado o interesse real. Por que você fala isso, Emerson? Porque claro que mudou o perfil dos participantes que atuam na bolsa. Por que mudou o perfil do participante que atua na bolsa? Eu estou falando de agro aqui, né? Estou falando do contrato de milho, estou falando do contrato de boi. Por que mudou esse perfil, Emerson? Porque veja só, eu estou falando para você que no mercado futuro, não só no mercado futuro, mas eu estou usando como exemplo aqui, eu vou pegar um papel aqui, eu estou usando como exemplo aqui para você a realidade, né? A realidade do mercado financeiro brasileiro, e a gente fala mercado financeiro, as bolsas se uniram, virou B3, né? Dentro desse processo de fusão, de união das bolsas, de abrir o capital e tal, de todo esse processo de transformação que antigamente as corretoras eram membros, né, da bolsa, que não tinha fins lucrativos. Tudo que a bolsa fazia sustentava a bolsa, né, a instituição, o mecanismo da bolsa, né, a tecnologia, os funcionários, sustentava toda a estrutura financeiramente falando, e depois era repartido com as corretoras o que sobrava. Com o tempo, o mercado foi avaliando a possibilidade de abrir o capital, fizeram essa estruturação de abertura de capital da bolsa. Primeiro abriram o Bovespa, depois abriram o BMF, depois uniram as duas bolsas, né, BMF e Bovespa, e agora B3, e aí uma única bolsa, né? Fala-se a possibilidade de vir uma outra bolsa para o Brasil. O mercado secundário, né, o mercado de balcão que chama, né, está acelerando muito o negócio em relação à CVM colocar regra, porque o que acontece dentro de uma negociação vai surgir interesse de quem quer ganhar colocando dinheiro como investidor, interesse em quem quer ganhar vendendo a expectativa, vendendo uma ideia, vendendo uma possibilidade daquela ideia se transformar num valor agregado, né? Hoje eu compro a tua ideia, a gente implementa, coloca ela em prática, ela vira empresa, ela vira negócio, e lá na frente vai estar valorizando esse processo,
né? Quantas startups, quantos unicórnios que surgem aí que acabam, muitos dão certo e muitos outros também não dão certo. Aí, Emerson, mas e o risco, cara? Operar a bolsa é risco. Quantas pessoas já abriram negócio próprio, e aqui no Brasil essa estatística é gigante, de abrir negócio próprio e acabar quebrando, né? Põe dinheiro, põe dedicação, põe trabalho, mas não tem conhecimento, não tem prática, né? E aí vai no sonho e acaba tendo pesadelo, né? Quantas pessoas que você conhece aí, né, que começaram a empreender e de repente não se deram tão bem, e quantas outras, né, que hoje em dia, pelo advento até mesmo de estar conseguindo acessar mais pessoas pela internet, conseguem hoje aí ter um nível de sucesso, né, maior quando comparado com o passado. Então, o que a gente vê hoje, né, em relação ao passado, né, sobre a atuação dos participantes do mercado agro? Ainda continua, né, uma escassez de profissional que fale, né, que mostre a realidade sem vender ou sem transmitir, não é transmitir que é difícil, mas transmitir qual é a realidade do negócio. Por que eu falo isso? Porque quando a gente tem o desempenho, o desenvolvimento, né, da área de Bovespa, dos produtos Bovespa e dos produtos BMF, e aí soma tudo no produto bolsa, no produto investimento, no produto ganhar dinheiro, né, no conforto da tua casa, comprando e vendendo ações, vendendo e comprando, ou seja, aí vem, né, fazendo trade, fazendo negócio, fazendo day trade, aí virou moda, aí virou uma febre, né? Aí também o acesso à tecnologia, o entendimento de uma geração que entende mais da tecnologia, aceita mais, até confia mais na tecnologia, né? Eu não imaginei que eu fosse ter um dia conta num banco digital. Hoje eu tenho conta no banco digital, você também pode ter conta no banco digital. E antigamente o produtor só tinha conta no Banco do Brasil e olha lá, né? A Caixa Econômica, um outro banco para ter conta no Itaú, era um negócio difícil. Mas aí foi, né? Foi criando um relacionamento com o Banco do Itaú, o Banco Bradesco, o Santander, o Safra, enfim, todos os bancos, né, que tiveram aqui no Brasil, aqueles que já deixaram de existir, enfim. Você percebe os bancos locais, né, os bancos estaduais, Banestado, Banespa, vários bancos. Então, você vê que tudo vai se transformando, tudo vai exigindo a dinâmica, né? Tudo vai se transformando na exigência da dinâmica dos mercados. E aí vamos voltar falando dos mercados. Então, falando nesses mercados de negociação, né, a bolsa é um ambiente de negociação, e um ambiente de negociação com regra e parâmetro. Isso é vantajoso demais, muito vantajoso, porque você está entrando dentro de um sistema regulado, não tem a possibilidade de você não receber. Emerson, mas e a corretora, se a corretora quebrar? Mas eu comprei OGX. Bom, aí você fez um investimento numa empresa que foi transmitida para você que era lucrativa e que quando foi verificar era igual o cara que pegou acerto na firma, pegou acerto de 20 anos, abriu um bar, no começo o bar era badalado, demorou 6 meses, o cara imaginava que ia ampliar o bar e não ampliou, daqui a pouco começou a ter prejuízo e foi, daqui a pouco ele fechou o bar. É a mesma coisa o caso do X lá, do Eike Batista, pegando como exemplo, estou fazendo uma comparação só para você entender. O cara vendeu no papel que tinha isso, Y, X, Y e Z, e a hora que foi entregar de fato no resultado da empresa, falou, sabe aquilo lá que nós falamos que tinha? Não tem. O cara falou, mas então aí não vale a pena, a ação tinha isso. E como tem liquidez na bolsa, o cara fala, eu não quero mais ficar com esse cara destruído, eu não quero mais ser sócio desse cara, eu não quero mais ter ação desse cara, e aí vai vendendo, né? Aí você pode me falar, Emerson, recentemente a gente viu aí essa questão da loja americana, isso é questão de gestão, isso não é questão do sistema da bolsa, não tem culpa de ter um cara que fez essa barbaridade que fez em Americana, né? Agora, o que precisa é a Comissão de Valores Imobiliários ser austera, né? Ter austeridade, responsabilidade, seriedade e aí punir quem tem que punir, né? A gente aqui, eu como assessor de investimento, como educador, cara, eu tenho que andar piano, eu tenho que andar na linha, que se começar muito a CVM vem e fala, você não pode falar isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro, e aí é nesse ponto que eu quero chegar para você, é justamente isso, porque começou
começou o advento de acesso e todo mundo fala, não, ó, porque bolsa é fácil por causa disso, olha eu aqui, o carro que eu tenho, olha eu aqui, comprando aqui, tem um cara aí que compra, vai numa padaria, vamos ser, o cara vai numa loja de tênis, lá pega o celular, fala, vou fazer um day trade pra você, porra, quem que não quer isso aí com um menino de 20, 22 anos, na pandemia, o cara já esgoelado, o cara já sem perspectiva, o cara fala, pô bicho, como é que você piá aí faz com esse negócio desse celular aí, cara, compra e vende e ganha dinheiro e tal? Não, é real, aquilo ali é real. Agora, se ele ganha de fato, eu não sei. Existe o acesso de você poder comprar e vender pelo celular, existe, mas aquilo que é transmitido como uma facilidade, você no momento de dor, eu não sei lá se é certo ou não, eu não tô aqui para julgar o cara. O cara tá milionário, né? Eu sei que esse cara tá milionário. Nessa atitude que o cara fez, eu nem tô aqui para isso. Emerson, mas você também não almeja ter um empreendimento onde você tenha aí, que a gente percebe, com eu na bolsa com você, tem o cunho educacional, você não percebe? Claro que pretendo ter milhões de alunos, milhares de alunos, né? Eu pretendo, isso aí é como um cara tem uma faculdade, o grupo Croton, o grupo não sei o que, aí o grupo de educação, o grupo C, os grupos educacionais que, pô, hoje, né, existe a possibilidade, através de um conhecimento, através de uma história, através disso que eu estou dividindo com você, com seriedade, com responsabilidade, você se aproveitar desses 30 anos que eu estou aí apanhando e cai, levanta e cai e segue em frente, entrega resultado, cresce, cria de novo, dá a volta por cima, cria outra empresa. Eu falar para você o que eu passei aí nos últimos anos, foi só desafio em cima de desafio, não é fácil não, né? E a gente vê do outro lado o sistema também rodando e deu oportunidade para várias pessoas e muitas pessoas. Quando a gente fala tanto do aspecto para quem é profissional do mercado, para quem é cliente do mercado, né? Seja pecuarista ou seja produtor. Então, quando a gente volta nesse caminho aí, eu queria para que a gente fosse para o final aqui desse primeiro episódio, aqui agora falando desse comportamento antigo e desse comportamento atual, para você que é produtor, para você que é pecuarista, para você que é investidor de pessoa física normal que eu falo porque, por que você fala investidor normal? É porque o cara não tem um pé de milho, não tem um boi. Esse que é um cara normal, mas opera milho, opera boi. Por quê? Porque são pessoas que têm um nível de dedicação, um nível de responsabilidade, entendendo o que é risco de mercado, e entendendo de forma séria, porque é o que a gente transmite, e é por isso que eu não tenho 50 milhões de seguidores, porque eu falo, não é que eu falo que é difícil, eu falo que é persistência. Agora, pergunto para você, você chega da lida em casa, você ficou aí na máquina, ou ficou no escritório lá, fazendo a conta do quanto que tem que comprar de insumo, quanto que tem que comprar de semente, e o pau quebrando, cara, tá meu relógio aqui, o pau quebrando o dia inteiro, aí o cara falando, patrão, precisa vacinar o gado e não sei o que, porra, o dia inteiro pressão. Você começou isso às 6h30, 7 horas da manhã, né? É quase 6h30, 7 horas da noite, você terminou, você chegou em casa. Ou você vai ter lá um tererê à tua disposição, ou você vai ter uma janta, ou você vai ter uma cerveja, se você quiser, né? E você vai ter lá do ladinho você tem lá um tênis, né? Um calção, um marcador lá, o marcador do coração lá, e fala assim, você prefere agora ir para academia e correr, ou uma dessas outras opções aqui, deitar aqui agora na tua cadeira, relaxar um pouco, tomar uma gelada, tomar um tererê? O teu cérebro foi feito para falar, cara, hoje chega, hoje você não vai para não, mas você precisa de repente ir para academia para poder ter uma condição de saúde melhor. Isso eu só estou falando um exemplo a nível de você chegar em casa e fala assim, cara, agora é hora de eu parar, né, por 30 minutos, 40 minutos e assistir o vídeo do Emerson lá, cara, porque o cara me traz alguma coisa, fala, puta, mas eu não vou aguentar ficar meia hora assistindo esse cara. Então é questão de decisão, é questão de opção, é questão de você selecionar aquilo que realmente vai te colocar em outro patamar, que vai te levar para outro nível, né? Porque você pode ver, você pode procurar aí na internet da vida aí, que você vai achar um cara que fala, é muito fácil operar boi, é muito fácil operar milho, é muito fácil operar boi, é muito fácil operar milho, mas você tem que entender o que você está fazendo.
Porque justamente essa característica, né, de aceitação da galera mais jovem e para a galera da mais antiga, né, que o que eu sempre falo para o pessoal das antigas, eu falo, cara, você tem um nível de conhecimento que ninguém tira de você. Você tem uma lida aí do mercado pecuário, você tem uma lida do mercado de grãos aí que ninguém tira de você. E aí você tem a galera mais antiga que ainda tem essa condição de que bolsa é difícil, bolsa é cassino, bolsa é jogo. Por que bolsa é jogo? Porque você tem liquidez, você tem transparência, e aí você tem que honrar aquilo que você assumiu. Se você comprou e o preço subiu, você vai querer ganhar. Se você vendeu, você vai querer receber. Agora, se você comprou, o preço caiu, se você vender, você vai ter que pagar. E tem que pagar, não tem chabu, não tem por onde escapar. Isso aí te dá o sintoma de falar, cara, esse negócio não é certo, porque... E aí, claro que tem todas as outras nuances que as pessoas colocam, né, dizendo, eu fiz bolsa, acabei perdendo dinheiro, é porque não entende o que está fazendo. Muitas das vezes entra fazendo sem saber o que está fazendo. E aí, claro que as histórias se repetem e na maioria delas elas não são tão satisfatórias, tá beleza? Então, o que eu queria trazer de reflexão aqui é justamente isso, é construir esse início para você, para mostrar essa diferença, né? Principalmente, logo depois que a gente tem o final do grito, que não tem mais lá embaixo, né? Aquele grito, e aí vem tudo muito online. Quando vem tudo muito online, a gente tem as pessoas olhando, antes de olhar para o mercado futuro de milho e boi, o pessoal olhando para os mercados futuros de dólar e de índice, de ações, e entendendo essa dinâmica veloz dos preços oscilarem no mercado de bolsa, e o cara entrar para pegar essa diferença de oscilação de preço, para fazer dinheiro ou para perder dinheiro, porque para um ganhar, o outro tem que perder, mas para um ganhar, o outro tem que estar menos preparado. O dinheiro troca de mão no mercado, né? E aquele que está mais preparado não é aquele que tem mais dinheiro. Presta atenção nisso que eu estou dizendo para você. Essa é uma dica muito importante. Não é o que tem mais dinheiro na bolsa que efetivamente é o ganhador. O que tem mais dinheiro tem condições de aumentar o número de estratégia. Quando você aumenta o número de estratégias, você tem que aumentar o teu número de eficiência, porque você vai ser mais consumido no mercado. Você tem que ter mais atuação, né? Compra um, vende outro, vai para o DI, vai para o dólar, faz long short, faz todas as estruturadas, né? As operações estruturadas. Isso requer que você tenha um time que acompanha, um time de assessor, você tem que estar numa boa corretora. Enfim, eu nem vou aprofundar nessa questão, porque nós vamos deixar isso para o nosso próximo vídeo aí, tá beleza? Então, aqui a base é justamente isso. Os pontos que precisam serem destacados aqui para você. Se você lá da minha época, de 94, né, um pouco antes dessa condição, o teu processo de comercialização no mercado físico, claro que teve algumas evoluções, mas em suma, ele não teve grandes transformações. Você compra um insumo, passa pelo processo produtivo, é o que a gente vai falar no próximo vídeo, passa pelo processo produtivo e lá na frente você vai vender por um preço. Quando você vem para um ambiente regulado de bolsa, você tem pessoas que olham para o mercado financeiro no intuito de aproveitar a regulamentação, a transparência do mercado financeiro. Eu não estou falando para você, mas tem manipulação, porque tem isso, tem aquilo. O que acontece é que no mercado tem a oportunidade. Então, olhando pela ótica da oportunidade, em vez de você ficar criticando, observe por essa condição. Porque essa oportunidade, para quem é do mercado físico de milho e de boi, acontece uma circunstância que vai gerar para você proteção de preço em relação ao seu milho, em relação ao seu boi, ao preço da sua arroba do boi, ao preço da sua saca de milho, com relação ao que acontece aí no mercado físico. E eu vou mostrar para você como que isso se dá aí e como que é a característica, né? Como que é o perfil das pessoas que buscavam proteção antigamente e das pessoas que buscam proteção hoje, tá beleza? Isso vai colocar você aí no nível de ampliação. Então, você que é das antigas, né? Você que é um pouco mais antigo aí, né? Um pouco mais experiente, o teu processo de comercialização no mercado físico continua praticamente a mesma coisa e você tem essa eficiência de bolsa. Talvez você não use essa eficiência de bolsa
pela limitação do teu nível de raciocínio, do teu nível de aceitação de ideia. Fala, porra, mas continua sendo aquele jogo, entra lá. Esquece isso, cara, esquece isso aí, mudou. Nunca foi desse jeito. O que te contaram, não te contaram a verdade. Ah, professor, mas pô, eu tenho meu primo que... Aí é o seguinte, eu vou te falar para ele o que você precisa perguntar para ele. Ah, meu primo falou que perdeu dinheiro. Aí eu vou te falar no próximo vídeo por que isso pode acontecer, tá beleza? Então, fica comigo aí pro próximo vídeo. Se você não está inscrito no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, aproveite para se inscrever, porque aqui a gente sempre está trazendo conteúdo importante, né? E também gerando a condição para que você passe pelo processo de evolução, que é o nosso programa educacional Eu na Bolsa com você, ProRed 3.0, um programa completo de educação, onde você tem todo o acesso do início, da base, até o pico, né, da necessidade, o pico do nível de conhecimento, para que você faça excelentes operações de proteção de preço da arroba do teu boi, da tua saca de milho, da tua saca de soja, do teu café, do teu etanol. A gente tem para tudo aqui, é que a gente foca aos poucos, porque a demanda, né? A gente tem muito mais demanda do pessoal de milho e do pessoal do boi. Então, se você é do milho, se você é do boi, se você é da soja, né? Coloca teu like aí, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo, pega esse link, manda para alguém e fala, cara, escuta esse cara aí, que esse cara tá falando lá do nosso tempo das antigas, do tempo da comercialização, tempo que tinha o grito na bolsa, que agora não tem mais. Esse cara vai falar aí o que tá por vir, conhece essa galera nova que tá fazendo o tal do trade, o tal do day trade, porque então eu vou falar um pouco disso para que você entenda, descortinando essa situação e colocando você em outro patamar, tá beleza? Obrigado a tua audiência, obrigado pelo like, obrigado pelo teu comentário, porque a gente vai continuar evoluindo, essa é a nossa missão, porque Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.